Cultura Geral. Apoio. UniBH, Vestibular Medicina 2021. Prova 22 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral ao vivo aqui na TV Banqueta, todos os dias às 18 horas. E hoje a gente vai falar um pouquinho da saúde, das artérias, dos vasos sanguíneos, né? Da cirurgia vascular, falar um pouquinho, transitar um pouquinho por essa área. E agora há pouco, a gente também conversando aqui, eu e o Dr. Wagner, ele me disse que as doenças, as tromboses aumentaram um pouco nesse período de Covid-19. Então, é muito importante a gente tratar desses assuntos, trazer assuntos variados aqui, como Cultura Geral, para que a gente possa, né, esclarecer para as pessoas, conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que dá para a gente prevenir nesse sentido. Dr. Wagner Speichet, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, é uma satisfação muito grande a gente tratar desse assunto, que é um assunto pertinente para a sociedade brasileira, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É isso mesmo, a gente conversou. A saúde vascular é uma coisa muito importante, a maior causa de mortalidade do mundo são doenças cardiovasculares, né? As doenças de varizes acometem 35% da população, ou seja, em cada 100, pelo menos 35 têm problemas de veia. E é uma coisa muito comum que a gente tem que falar bastante e muitas vezes é negligenciado. Como a gente estava conversando, a Covid-19 também, que é o assunto da atualidade, tem a ver com a circulação. O coronavírus causa trombose, ele aumenta o número de trombose, seja durante o quadro de coronavírus, muitos pacientes morrem de embolia pulmonar, tanto que um dos tratamentos é a anticoagulação. Mesmo aqueles pacientes que não ficaram graves, podem aparecer com trombose 30, 60 dias depois da Covid. Doutor, essa é uma pergunta que normalmente eu faço no meio da entrevista e tudo, mas tem sido um desafio para a medicina encarar esse momento de pandemia e também de ansiedade das pessoas, né, na questão do tratamento, da prevenção. Como é que você tem percebido tudo isso? Rapaz, é um momento muito complicado. Por quê? A Covid-19 é uma doença muito nova, tem menos de um ano. Existem doenças seculares que a gente ainda não tem todas as respostas. Por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças muito conhecidas que, vamos dizer, sempre existiram e que a gente ainda não tem um tratamento 100% eficaz. Você imagina numa doença nova, em menos de um ano, que traz tanto problema para a população de um modo geral. Então, até uma crítica que as pessoas fazem à Organização Mundial de Saúde, a OMS tem hora que manda fazer isso, tem hora que ela muda de opinião. Gente, é uma doença muito nova. A gente ainda não sabe tudo e cada dia vai aprendendo. A própria questão da trombose é um dado novo. O que aconteceu? Começaram a surgir muitos pacientes com trombose, pacientes que estavam previamente saudáveis, sem uma causa aparente. Aí os médicos foram investigar e viram que a única alteração de saúde daquela pessoa era um quadro de Covid, muitas vezes assintomático, 30 a 60 dias antes. Recentemente, um jogador, se não me engano, do Santos teve uma trombose grave, um atleta, porque ele teve Covid lá atrás. Então, a medicina ainda está meio buscando respostas. Vou falar perdida porque fica muito forte. Está procurando respostas para a Covid, mas está acelerando muito bem. Quais são os principais problemas que vocês, angiologistas e também especialistas em cirurgias cardiovasculares, encontram e veem e percebem nesse tempo de pesquisa, né? A gente vai falar de pesquisa aqui agora, é um termo que a gente tem que trazer sempre, né? A medicina, o campo da ciência para a televisão, para a mídia, para explicar para as pessoas que elas precisam acreditar no que a ciência tem estudado, né? Então, quais são, doutor, as principais características que você enxerga
desse momento, né? Assim, tanto da angiologia como das cirurgias cardiovasculares, né? Bom, o que a gente tem que diferenciar desde o início para ficar mais didático, mais fácil, é que existem dois tipos de vasos sanguíneos. Existem as veias e as artérias. O coração é uma bomba, está aqui do lado esquerdo do peito, e ele bombeia o sangue num circuito fechado, ou seja, o sangue circula ali, por isso que chama aparelho circulatório. Então, o coração bate, leva o sangue para o corpo através dos vasos que a gente chama de artérias. Esse sangue volta para o coração através dos vasos que a gente chama de veia. Então, muita gente escuta falar no popular, nossa, teve um acidente, o fulano cortou a veia artéria. Não existe veia artéria. Veia é uma coisa, artéria é outra. Então, as doenças arteriais têm certas características diferentes das doenças venosas. Vamos falar de cada um deles aqui. Quais os principais, né? Os mais comuns. As artérias são os vasos que levam o sangue do coração para o corpo. Levam o sangue rico em oxigênio, rico em alimento, o sangue que vai dar vida aos órgãos. Então, quando essa artéria tem algum problema, que o sangue tem dificuldade de chegar no órgão, vai ser o que nós conhecemos como infarto. Então, a gente pode ter um infarto, que é o mais comum, que é o cardíaco, mas também a gente tem um infarto no cérebro, que é o derrame, em alguns casos, tem um infarto nas pernas, nos braços, que é a isquemia. Então, nas artérias, os vasos que levam o sangue do coração para o corpo, ele pode obstruir e causar uma morte súbita desse tecido. E o que causa essa obstrução? Todo mundo sabe, né? São as placas, a ateromatose, e que as pessoas falam do cigarro, da comida gordurosa. Isso tudo pode danificar as artérias. No caso das veias, que trazem o sangue de volta ao coração, eles são diferentes das artérias, eles são mais fininhos. Então, eles não entopem por conta de comida, por conta de gordura, de colesterol, de cigarro, mas eles dão uma trombose mais frequentemente. Entendeu, Ederson? Está dando para diferenciar assim? Perfeitamente, perfeitamente. Tá bem didático. São dois tipos... Pode falar. Não, eu queria só... Pode continuar. São dois tipos de sistemas diferentes, né? De circulação de sangue, né? Eles são interligados, fazem parte de um único mecanismo do organismo, mas são diferentes. As artérias, o coração, a bomba, ele vai bombeando e a artéria recebe o sangue diretamente do coração. Então, o sangue chega numa pressão alta. Então, a artéria ela é mais forte. Ele é um vaso mais forte, com a parede mais grossa. E, às vezes, são vasos mais delicados, que sobem, que vêm dos membros para o coração. Então, as doenças que afetam esses órgãos, que são as veias e artérias, também são órgãos, são diferentes. Então, como que eu vou prevenir doenças arteriais? É isso que todo mundo sabe, já está uma cultura popular, né? Evitar o cigarro, manter o colesterol controlado, evitar estresse, esse está mais difícil ultimamente, né? Evitar o estresse, isso tudo ajuda na saúde das artérias. E nas doenças venosas? O que você pode fazer para prevenir doença venosa? Você pode manter-se hidratado, manter a musculatura, principalmente das pernas, né? O sangue, um dos principais sistemas venosos é o sistema das pernas, que dão as varizes das pernas, as tão famosas. É manter a musculatura firme, fazer exercício, caminhada, manter-se hidratado, evitar cigarro. No caso das mulheres, evitar a pílula anticoncepcional, que pode ser ruim, sim. Doutor, alimentação é fundamental? A saúde, a medicina cresceu demais. E hoje em dia o conhecimento médico cresceu, a gente dividiu em muitas especialidades e subespecialidades, né? Mas o médico nunca pode tirar da cabeça que o organismo, o ser humano é único, é um só. Todos os sistemas estão interligados. Então, a alimentação ela interfere diretamente no fator que é a obesidade. E a obesidade ela é fonte de muitas doenças, inclusive doenças cardiovasculares. Quando a gente discute obesidade, então, não estou discutindo estética. Estética, isso é temporal.
o que é belo, o que não é belo, isso é de cada um. Isso é bobagem. Estou discutindo o fator de saúde, tá bom? Gordofobia é crime, é um erro e deve ser combatida sempre. Agora, a gente não pode associar a obesidade a algumas doenças, entre elas doenças cardíacas. Então, como que a alimentação interfere? A alimentação interfere no ganho de peso e o ganho de peso vai levar a doenças vasculares. Em relação à saúde direta das artérias, a alimentação parece estar muito relacionada com o entupimento das artérias. Vamos lembrar aqui de novo, as artérias levam sangue do coração para o resto do corpo. Então, se as artérias entopem, vai ter um problema grave. Agora, o mais curioso é que até hoje existe uma discussão de quais alimentos realmente prejudicam as artérias. Na década de 70, de 1970 e 1980, criou-se um consenso que alimentos ricos em gordura animal faziam mais mal para o coração, né? Que a gente tinha que trocar por gordura vegetal, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. Recentemente, um monte de artigo está questionando isso. Será que esses óleos são melhores que os óleos de origem animal? A gente ainda está naquela discussão. Então, para ninguém ficar perdido, controla o colesterol. Se o colesterol estiver bom, você faz uma dieta regulada e vamos controlando isso aí. Mas a gente não tem certeza de qual alimento realmente faz mal para o coração. Doutor Wagner, eu acho que a gente tem que voltar nas varizes, porque alguns dados que eu estava vendo até antes da nossa entrevista, 45% dos casos são acometidos com mulheres e 30% com os homens. Na média, vai dar 35%, mais ou menos. Como as mulheres e os homens devem observar e qual é o tipo de prevenção, ou se é fator genético, porque existe um sofrimento muito grande, né? A gente também fala muito de psicologia e psicanálise aqui no programa também. Existe um sofrimento muito grande, não só pela dor, mas também pela estética, pela forma, pelo cansaço na perna. As mulheres, né, estão sempre preocupadas com isso, porque tem a questão da maternidade também, que pode desembocar numa varize, alguma coisa nesse sentido. O que a gente deve perceber em cima disso tudo? Que tipo de prevenção, ou que tipo de conhecimento a gente deve ter para a gente ter uma vida saudável e as pessoas, assim, elas não terem tanto medo, né, e entender que com um tratamento, com uma prevenção, com alguma coisa, isso pode ser evitado? Ótima questão. Agora eu estava falando até então das doenças arteriais mais comuns. Agora vamos falar das doenças venosas. Às vezes trazem o sangue do coração e elas também adoecem. A principal doença venosa são as varizes, chama de doença varicosa. Você olhou um dado aí muito correto, que as varizes acometem mais as mulheres. Por que isso? Principalmente por causa da questão hormonal. Os hormônios femininos predispõem a maior formação de varizes. Associada a isso tem a gestação, né? A gravidez também prejudica muito a circulação de quem tem uma tendência. E qual a principal causa de varizes? Parece também, não é um consenso, mas que é o fator genético, a história familiar. Quem tem história de varizes na mãe, no pai, na avó, tem muito mais chance de desenvolver. E o que são as varizes? As varizes são veias que perdem a capacidade delas de conduzir o sangue normalmente. São veias tortas, dilatadas, então elas são veias que não ajudam a circulação, elas atrapalham a circulação. É causado, igual eu te falei, principalmente fator genético, mas tem alguns fatores comportamentais que também podem piorar no caso de quem tem uma tendência de varizes. Quais são eles? O tabagismo é um também, a obesidade, que eu já falei. Pílula anticoncepcional parece que tem um papel muito importante também, justamente porque as pílulas são hormônio e as varizes têm muita resposta aos hormônios femininos. Trabalhar muito em pé ou só sentado. Quando a pessoa fica muitos períodos em pé ou só sentado, você dificulta o retorno, aquele sangue voltar da perna para o coração. Isso vai dilatando as veias em quem tem uma tendência. E o sedentarismo também. Agora, uma coisa que é mito é que exercício físico dá varize. Muitas mulheres chegam no consultório e falam: doutor, onde eu trabalho tem muita escada, hoje na minha casa tem muita escada. Então, eu acho que é por isso que eu estou cheio de varizes. Isso é lenda. Quanto melhor, quanto mais você fortalecer a musculatura da perna, melhor é para a circulação da perna. Viu? Então,
Então, exercício não causa varizes genética, história familiar, tabagismo, pílula anticoncepcional, sedentarismo, ficar muito tempo em pé. Outra pergunta é o AVC. Tem como prevenir? Que tipo que tipo de alerta que o AVC pode dar? Como é que a gente pode perceber isso? Isso. O AVC, né, o acidente vascular cerebral, já é uma doença das artérias. Vamos voltar lá. Então, a artéria que leva o sangue, as artérias que levam o sangue para o cérebro, podem adoecer também. Existem basicamente duas formas de AVC. O AVC isquêmico, quando aquela artéria que leva o sangue ela entope, seja pelo colesterol alto, seja pelo cigarro, e o sangue deixa de chegar lá no cérebro. Quando o sangue rico em oxigênio e alimento não chega no cérebro, o cérebro vai sofrer. Aquela região que ficou sem sangue vai sofrer as consequências. Existe também o AVC, o acidente vascular cerebral hemorrágico. O que é isso? É quando a artéria, vamos falar popularmente, arrebenta, estoura lá dentro e vaza sangue para o cérebro. E isso pode ser causado, por exemplo, por um aneurisma. Sem complicar. O que é um aneurisma? O aneurisma é uma dilatação da veia. A veia é uma mangueirinha, um canudinho. No aneurisma, a parede dela fica fraca e ela vai inchando e pode chegar ao ponto de estourar. Como você vai prevenir de um AVC? Você vai fazer um cuidado geral com as artérias. Vamos lembrar que as artérias, seja da cabeça, dos pés, do coração, é um sistema só. Então, a prevenção de doenças delas, de qualquer ponto, é o mesmo. É evitar tabagismo ao máximo, evitar sedentarismo, controlar o colesterol e observar muito bem se você não tem um fator genético, tá? A genética nas doenças cardiovasculares é muito importante. Então, ficar atento. Se seu pai, avô, se tem um histórico de pessoas que já tiveram um infarto, ou um AVC, ou uma trombose, se você tiver esse histórico, procure seu angiologista, cirurgião muscular, seu cardiologista, para fazer já uma prevenção e acompanhar. O sono é importante na prevenção? O sono, voltando também, como eu disse, a gente tem que ver o organismo como um todo, né? O sono é importante em diversos órgãos nossos, diversos sistemas. Muita gente aí, principalmente da área do empreendedorismo atualmente, pregam que, não, você deve dormir 4 horas por dia, você deve dormir... Isso é uma bobagem enorme. O sono, a privação do sono, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto, como AVC, diminui a qualidade de vida, piora o sistema digestivo. Então, o sono é muito importante. Uma coisa interessante, Ederson, que no fundo, todo mundo sabe a chave para ter uma saúde melhor, não é? Se alimentar direito, praticar exercício, dormir direito, não fumar, evitar beber moderadamente bebidas alcoólicas. Se você fizer essas 5 coisas que todo mundo sabe que tem que fazer, você melhora a sua saúde como um todo. Mas o Dr. Drauzio Varela fala que ele se espanta com a capacidade humana de adaptação a coisas enormes. Então, por exemplo, a pessoa amputa o membro e ela põe uma prótese, ela luta, ela se adapta. Mas a nossa resistência em fazer pequenas mudanças. Então, melhorar a alimentação, não, depois eu faço. Melhorar o sono, depois. Cigarro, não, ainda vou continuar fumando. Então, a gente tem dificuldade de fazer pequenas mudanças que vão fazer uma grande diferença no futuro, e a gente consegue se adaptar a grandes tragédias. Essa modernidade tem atrapalhado muito a vida dos médicos, dos cirurgiões, dos angiologistas, doutor? O que é? Essa modernidade tem atrapalhado muito a vida de vocês? Tem, rapaz. Isso aí é uma coisa muito interessante também, é que se a gente for analisar evolutivamente a história do ser humano, como é que estava o ser humano lá há 10 mil anos? Que no curso da história é muito pouco, né? A gente não tinha estresse de trânsito, de trabalho, de assinar carteira, de pôr uma gravata, de ter que ter um carro bacana para impressionar seu vizinho, de ter que pagar esse monte de boleto. E a gente foi acumulando uma série de coisas, uma série de comportamentos, e isso piorou nossa alimentação, que a gente tem que correr para trabalho, para não sei o quê, para aliviar o estresse, as pessoas exageram em bebida alcoólica, no cigarro. Esse estilo de vida moderno, ele é péssimo para a saúde.
E para o sistema cardiovascular, então, é uma bomba relógio. Isso é um desafio muito grande da medicina, que é tentar mudar o comportamento das pessoas. Lembrando que o nosso comportamento é responsável pela maioria das doenças. Mesmo quem tem uma história familiar muito forte de doença cardíaca, de doença vascular, se ele tiver um estilo de vida saudável e fizer prevenção, ele escapa daquilo. Agora, mesmo quem não tem uma história familiar, se tiver uma vida completamente desregrada, ele vai ter um problema cardiovascular. Então, você falou tudo. O estilo de vida moderno é o que está matando a nossa população. Doutor, outra coisa, tem que voltar nos atletas de finais de semana, né? Isso causa alguma lesão nas artérias, nos vasos sanguíneos? Aquela pessoa que não tem uma atividade durante a semana, apesar dessa correria, né? A pessoa fica andando para um lado, para o outro, sobe escada, desce escada, vai ali, vem aqui. Acaba que isso, de uma certa forma, acaba ajudando um pouco, mas, de fato, assim, o exercício físico só no final de semana, ele é prejudicial? Nessa sua fala saiu uma coisa interessante. Se você tentar, fala assim, olha, doutor Wagner, eu não consigo ir numa academia regularmente, mas alguns pequenos hábitos, como você diz, evitar o elevador e subir a escada. Se você vai de ônibus para o trabalho, desce 4, 5 quarteirões antes e vai a pé. Esses pequenos exercícios do dia a dia já ajudam bastante. Existem trabalhos, tem até uma página do Dr. Paulo Gentil, que é um profissional de educação física muito bacana, que ele mostra que esses pequenos exercícios, você acumulando, já são alguma coisa. E que mesmo se você exercitar, qualquer forma de exercício que você fizer é melhor do que nada. Agora, muito cuidado para isso que você falou. Pessoas que já têm algum comprometimento do coração, das artérias, e que no fim de semana extrapolam, então a pessoa é sedentária. Chega no fim de semana, ele vai jogar 2 horas de futebol num campo enorme. É perigoso. Além de lesão muscular, lesão articular, ele pode sim ter algum evento cardiovascular, se ele tiver já algum grau de lesão, ainda mais tabagista. Vamos lembrar que a constância é que traz o resultado em qualquer coisa na vida. Então, a pessoa sedentária dá um pico de um exercício, pode trazer grande prejuízo, sim. Tem alguma coisa que a gente pode pensar, além da alimentação, que dá para prevenir, doutor? Assim, nós falamos um pouco das varizes, mas de outros processos, outras coisas que acontecem na artéria. Tem alguma outra alternativa de prevenção, ou é basicamente a questão da alimentação mesmo, do não tabagismo, essas coisas que a gente tem repetido? É coisa fácil, não tem nada de grande sacrifício, de coisa diferente, não. É alimentação, evitar o tabagismo ao máximo e exercício físico. E isso vai proteger suas artérias e veias por muito tempo. No caso até das varizes, são as doenças das veias, que acometem principalmente as pernas, você pode até vir a ter varizes, mas vão ser menos graves e o tratamento vai ser mais tranquilo do que se você tiver uma vida desregrada. Doutor, meia de compressão. Eu acho que esses assuntos, assim, eu acho que é muito importante, né? Porque as pessoas que estão acompanhando e depois também vai ter acesso ao programa pela internet, só pela internet, ter esses recortes será interessante. Porque a pessoa que trabalha muito em pé, um barbeiro, uma pessoa de salão, essas pessoas que trabalham muito em pé, vendedores, né? Tem tipo de meia de compressão específica para isso? É melhor procurar um médico para que ele receite a melhor alternativa? Ótimo. O que a meia de compressão faz? Tinha um grande cientista, chamava Barrow, que ele falava que a panturrilha é o coração da perna. Então, a batata da perna, os músculos da panturrilha, é que ajudam esse sangue a voltar da perna para o coração. Por isso que o exercício é importante para a circulação. Quanto mais forte forem os músculos da perna, principalmente da batata da perna, da panturrilha, melhor é essa circulação, você previne varizes e previne trombose. Só que em alguns casos, como você falou, algumas atividades profissionais, a pessoa fica muito tempo em pé. Então, ela não consegue fazer esse exercício. O que a meia faz? A meia ela faz uma compressão. Por isso que chama meia de compressão e por isso que ela é tão apertada. A meia comprime esses músculos e ajuda essa circulação. Então, é muito bom, sim, usar a meia elástica
Só agora, para saber qual o meio ideal, você deve procurar um angiologista e cirurgião vascular, porque ele vai fazer o exame, muitas vezes faz o duplex scan, que é o ultrassom das veias, e a partir dali ele determina qual a meia melhor para cada caso. Mas, de um modo geral, a meia de média compressão é a que traz melhores resultados para quem não tem doença mais grave. Pode falar, pode ir. E até complementando, Eras, que hoje em dia, o tratamento das varizes, que é minha especialidade, eu sou cirurgião vascular e angiologista, especialista em varizes, hoje, a maioria absoluta dos casos, a gente pode tratar sem cirurgia. Antigamente, deu o diagnóstico de varizes, você tinha que operar. Então, tem gente que já operou 3, 4 vezes. Atualmente, a gente tem outros métodos mais modernos, que a gente trata praticamente qualquer tipo de varizes sem cirurgia. E a meia é uma grande aliada nesse tratamento também. Você falou dessa especialização, mas eu queria perguntar um pouquinho sobre o stent, porque tem muita gente que tem muita dúvida sobre o stent, sobre essa... tem que fazer um catéter, a gente fica nervoso, aquela coisa toda. Como é que funciona, doutor? E até para as pessoas perderem um pouco do medo, tirar um pouco de mito, né, da cabeça das pessoas, como é que funciona essa possibilidade, um stent, num catéter, alguma coisa nesse sentido? Bom, vamos lá então, voltando para as artérias agora. As artérias são os vasos que levam sangue rico em oxigênio e nutrientes do coração para o corpo, inclusive do próprio coração, né? Tem artérias que saem do coração e vão para irrigar o coração. Quando essas artérias estão entupidas, seja por placa de gordura, antigamente só tinha uma solução, antigamente há muitos anos. Era a cirurgia mesmo, cortava o peito da pessoa, fazia uma ponte safena, era a única forma. Na perna também, nas artérias que vão para a perna, nas artérias que vão para o cérebro, também era só cirurgia. Aos boas décadas, eles criaram um outro método menos agressivo, que são os stents. O que são os stents? A artéria está entupida. Você entra, geralmente, aqui pela região da virilha, numa artéria que está aqui, com uma sondinha, vai lá. O stent nada mais é que uma mola. Ele dilata. Ele está lá, ele entra, ele dilata aquela artéria, possibilitando que o sangue volte a circular. É um procedimento, claro, muito mais tranquilo que uma cirurgia aberta e que tem bons resultados. Então, a pessoa muitas vezes fala, nossa, eu vou ter que fazer um cateterismo e colocar um stent na veia do coração. É na artéria. Coloca na artéria do coração, ele serve para restabelecer a circulação. Coração, na perna, na carótida, que é a artéria que leva o sangue para a cabeça. É um procedimento geralmente muito tranquilo que o paciente faz e nem precisa mais ir para a CTI, ficar vários dias internado, é muito tranquilo. Doutor, tecnologia a serviço da cirurgia vascular. E a gente já sabe que para o coração tem uma tecnologia muito forte. Para as varizes também já tem tecnologia bem aplicada, assim, que dá para a gente ter uma tranquilidade grande na hora que leva um parente, leva uma mãe, leva um irmão, alguma coisa. Você já tem um irmão também, né? Porque 30% dos homens são acometidos, né? A tecnologia está auxiliando bem a medicina? Com certeza. Da mesma forma que das doenças arteriais, antigamente, você ter uma doença varicosa, ter varizes nas pernas, era sinônimo de cirurgia e muitas vezes com a retirada cirúrgica da safena, você tinha que arrancar a safena. E na cirurgia tradicional de safena, ela é meio assim, você entra com um fio de aço, lá embaixo na perna, sobe até na virilha, amarra a veia safena e arranca ela. Então, é agressivo. Atualmente, a tecnologia evoluiu e a gente tem outros métodos muito mais tranquilos e modernos. Um deles, que eu faço bastante, é a espuma. Inclusive, na espuma tem um dispositivo que a gente entra perto do joelho aqui, como se fosse um cateterismo. Sobe aqui na safena e trata ela, injetando um medicamento que vai secar ela sem precisar tirar. A espuma é um remédio na forma de uma espuma, parece uma espuma de barbear, que ele seca a veia sem precisar cirurgia. Temos também o laser, que faz um trabalho muito bom na safena e alguns vasinhos. Então, paralelamente à tecnologia dos catéteres arteriais, a gente tem tecnologia no tratamento das veias, sim. Eu até falo para os pacientes que hoje em dia só opera de varizes quem não tem
recurso nenhum, né? Às vezes depende totalmente do SUS, o SUS ainda não faz esses procedimentos mais modernos, ou só pode fazer aquilo que o plano de saúde permite por questões financeiras, porque não se justifica mais uma cirurgia para tratar varizes. A gente consegue tratar no consultório e a pessoa sai andando, vai para casa andando, não tem mais que internar, tomar anestesia nas costas, ficar dentro de um hospital, ainda mais ultimamente, né? Com Covid, você vai para o hospital, você tem um risco de contrair uma doença grave. Arteriosclerose. Fala um pouquinho da arteriosclerose para a gente. Isso. Eu já falei, ao longo aqui do programa, já falando umas pitadinhas, né? Uhum. O que é arteriosclerose? Eu sempre vou voltar no conceito, gente, para a gente não misturar. Então, artérias são as veias. Olha, até eu, hein? Artérias são os vasos que levam o sangue do coração para o corpo e as veias trazem o sangue do corpo para o coração. Então, a artéria é muito importante. Até uma doença arterial, o risco que ela traz é muito maior que a doença venosa, de um modo geral, é claro, né? Então, o que é a arteriosclerose? É o endurecimento. Esclerose é endurecimento. Para dizer que está esclerosado, é que está duro, está endurecendo. A artéria vai endurecendo. Ela tem 3 camadas. Uma camada dela interna vai acumulando cálcio vai ficando dura. O que causa isso? Bom, parece que uma hereditariedade, né, um fator familiar é importante, mas o principal que a gente comprovadamente causa é cigarro. O cigarro é um veneno para a circulação. O cigarro é péssimo para as artérias. Quem tem uma história familiar de doença nas artérias ou já tem algum sintoma, não deve parar de fumar, não. Não deve ficar perto de quem fuma. A questão do colesterol, igual eu te falei, muitos trabalhos, muita gente ainda acredita fortemente que o colesterol tem a ver com esse endurecimento das artérias, mas já existem gente questionando essa questão da alimentação nas artérias. Mas até que se prove o contrário, como você falou lá no comecinho, a gente tem que seguir a ciência, sempre. Então, o que causa arteriosclerose? Que é o endurecimento das artérias. Fator genético, cigarro e alimentação. Tá bom? E como é que previne? Nós já falamos lá atrás como previne. E o que a arteriosclerose pode causar? Ela pode causar um entupimento total daquele vaso que está levando, né? Então, vamos supor aqui, ó, a artéria carótida que leva o sangue lá para o cérebro da gente, passando pelo pescoço. Se ela entupir, para de chegar sangue no cérebro e a pessoa vai ter um AVC. E com consequências graves. Ô Wagner, fazer uma pergunta meio cabeluda aqui, te colocar numa saia justa, mas o Brasil está produzindo intelectualmente muitos estudos bons para que os profissionais que estão sendo formados agora tenham uma base muito boa com relação à angiologia, à cirurgia vascular? Olha, produziu. O Brasil, apesar de todos os não incentivos para a produção científica, cada dia mais, a gente tem grandes cientistas. Acontece ainda o fenômeno da fuga de cérebros, acontece principalmente nos Estados Unidos, mas aqui a gente desenvolve muita coisa bacana, muita tecnologia mesmo é desenvolvida por pesquisadores brasileiros. A gente tem alguns núcleos aqui no Brasil, em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte também, de cientistas que produzem, que publicam muito sobre essa questão da trombose, das doenças arteriais, das doenças cardíacas. Falta muito, né, Ederson? Falta muito investimento e falta acreditar na ciência. O que acontece hoje em dia é que as pessoas politizam tudo, né? Olha aí o Covid. Em vez da vacina, a discussão da vacina ser a vacina é boa, a vacina já tem uma eficácia garantida, como é que a gente pode distribuir? Fica não, se eu aprovar a vacina, o outro político vai ganhar crédito, não, mas eu não... Vira uma briga, e a saúde, a ciência, a lógica fica em terceiro plano. Nem é segundo, não, é terceiro. Então, o Brasil falta muito incentivo para a ciência, mas o Brasil tem mentes brilhantes, que se investir, a gente vai longe, mais ainda. Eu tenho discutido isso aqui demais, porque eu acho que esse é o medo, sabe? Você não pode dar muita força por... Aqui a gente tem uma capacidade de improvisar muito grande e vem esses freios, né? Com essas amarras que vêm de fora, de conhecimentos e tal, e vem implementando isso aqui. Eu vou te dar um exemplo muito importante, você vai gostar. Você viu falar nas células tronco. O que são as células tronco?
são as células embrionárias, lá que podem virar qualquer célula. Então, elas são a grande promessa da medicina em diversas áreas. Como que extrair a célula-tronco? Era um processo caríssimo, desenvolvido nos Estados Unidos, com reagentes químicos, era um processo que era de milhares de dólares. Um professor, grande amigo meu, professor Túlio Navarro, aqui da UFMG, junto com seus alunos, descobriram um método de extrair célula-tronco para tentar recuperar uma artéria doente. Você lembra que eu te falei que a artéria fica doente, vai faltar sangue naquela região que é grave. Ele descobriu um tratamento com célula-tronco para criar novas artérias. Mas aí esbarrou naquele negócio. Mas como é que aqui no FMG a gente vai conseguir esses milhões de dólares para extrair a célula-tronco? Eles criaram um método de centrifugação que o custo é quase zero aqui no FMG. É isso que você falou. A falta de recursos e a inteligência do pesquisador brasileiro, eles criaram um método aqui, o professor Túlio Navarro e a equipe, que você extrai a célula-tronco, que antes só podia extrair no método americano, caríssimo, quase de graça. A genialidade do pesquisador brasileiro. Então, inteligência a gente tem, falta o estímulo. Ô, doutor, eu posso falar com você que às vezes a gente vai fazendo a entrevista, cada vez que eu faço uma entrevista com alguém, vem uma novidade assim, sabe, dessa coisa genial que é o profissional brasileiro, né? E por que todo mundo tem muito medo da gente? Essa que é a realidade, né? Então freia a gente o tempo todo, né? Os idosos, como é que a gente trabalha os idosos nessa questão das varizes, das doenças cardiovasculares? Como é que a gente trabalha os idosos? Porque, principalmente nesse momento, né, doutor, que as pessoas estão com muito medo, né? Eu tenho falado muito isso aqui. Minha mãe, por exemplo, nossa senhora, você fala com ela para ir no salão, não, nós vamos de máscara, vamos com protetor, quase morre. Não vou sair de casa, não quero ir, não vou e tal, tenho medo de morrer, não vou de jeito nenhum. Ela está assim mesmo. Então, assim, não é só ela o caso. Não, isso foi um grande problema dessa pandemia, além das doenças, além da Covid, né, direto, que causou tantas mortes no Brasil, foi que as pessoas pararam de tratar suas doenças crônicas. Então, quem tinha uma doença cardíaca, uma diabetes, uma outra doença grave, aumento de mortalidade também. É difícil, viu? Como nós falamos lá no início, a gente é uma doença muito nova e que a gente ainda tem muita ignorância sobre ela. Mas os pacientes que têm doenças crônicas, eles devem procurar o seu médico e devem procurar tratamento, tomando todas as medidas possíveis, igual você falou, máscara, aquele face shield, lavar a mão, álcool, mas não deve abandonar seu tratamento. Agora, uma coisa que as pessoas não devem deixar de fazer, os idosos em casa, é tentar fazer o exercício que puder. Tem gente que caminha no quintal, tem gente que mora em prédio, que desce a escada devagar, quem pode, ó, e sobe, e fazer um acompanhamento e não deixar alguns sintomas que podem ser sinais de gravidade para lá achar que não é nada, tá? Quais são esses sintomas? Dor na perna, inchaço, vermelhidão, às vezes, no caso de doença cardíaca, dor no braço. Então, no braço esquerdo, as pessoas não podem ignorar alguns sinais que o corpo dá. Uhum. Doutor, nós estamos chegando à parte final do programa. Para a gente encerrar, assim, o que você deixaria de dicas ou de aconselhamento, vamos chamar de dicas, assim, para as pessoas, para que elas se orientem e tomem cuidado com o seu corpo, com as suas artérias, né? Quais são não é um segredo, né? Mas qual é a grande dica que você daria para essas pessoas? O que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Olha, a primeira mensagem é essa. O organismo é um só, então essas coisas básicas que todo mundo já sabe, não fumar, fazer exercício físico, controlar a alimentação, controlar o peso, isso interfere muito na saúde cardiovascular e na saúde de um modo geral. Bom, outra coisa muito importante, como eu disse também, a medicina cresceu demais, os conhecimentos são muito amplos. Então, dentro da própria medicina, o profissional capaz de tratar das doenças vasculares é um angiologista e cirurgião vascular. Então, não procurar... Ultimamente, tem alguns profissionais de outras áreas não médicas que estão tratando varizes. Isso é um risco muito grande
Então, a pessoa, às vezes, um vasinho na perna é só a ponta do iceberg. A pessoa tem problemas circulatórios mais graves e aquele vasinho está só mostrando o que tem. E se ela for tratar com um profissional não qualificado, pode passar batido e ter consequências sérias no futuro. Então, cuidar da saúde de um modo geral e procurar o seu angiologista cirurgião muscular para tratar da saúde das artérias e das veias. Tá mudo. Eu esqueci. Não preocupar só com a estética, né, doutor? Porque às vezes a pessoa fica preocupada com a estética e esquece da saúde, né? Porque as varizes é uma doença que, embora muitas vezes a mulher, principalmente, procure porque está incomodando esteticamente, como acabei de falar, ele é a ponta do iceberg. Metade das pacientes que só tem vasinho na perna tem problema na safena. E o problema na safena leva a outras alterações circulatórias mais graves e, em alguns casos, podem causar trombose. Então, se você tem veia, vasinho, procure o seu cirurgião vascular e angiologista e faça o tratamento correto. Porque essa é uma prevenção que pode ser simples se feita como prevenção, se feita no início. Não esperar um evento mais grave. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Conversei com o doutor Wagner Peixeto. Doutor Wagner, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom, muito proveitoso o programa. Eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir o campo da televisão para que essas pessoas, agora também da internet, né, que a gente está ligado nas 3 mídias ao tempo todo. Então, é muito importante que a gente traga essas informações para a população. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Nada, eu que agradeço o convite. Quem quiser mais dicas, pode me seguir nas redes sociais. No Facebook é Dr. Wagner Espechite. No Instagram, @Wagner Espechite. Meu nome vai estar aí na chamada da TV Banqueta. E eu estou à disposição, viu, Ederson? Muito obrigado. Sempre que precisar, é só chamar que a gente está aqui. E eu vou chamar mesmo. Você pode esperar que comigo, assim, venha a primeira vez, depois eu chamo sempre, tá? É um prazer. Obrigadão. Gente, chegamos ao final. Um grande abraço e até amanhã com mais uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH, Vestibular Medicina 2021. Prova 22 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.